Nesse vídeo eu vou falar sobre o movimento autodenominado antifascista. O movimento autodenominado antifascista tem várias características bem claras do mundo real, do que acontece no mundo real, que vão além do que eles simplesmente dizem, do que o nome é ou do que o nome significa no dicionário. Antifascista significa no dicionário que eu sou contra o fascismo. Ok, mas o que realmente acontece na prática? O que esse movimento realmente faz na prática? Eles agridem a propriedade privada. As manifestações antifascistas sempre são agressões, destruição da propriedade dos outros, roubo, saqueiam lojas, quebram as vitrines, entram, pegam os produtos. Então roubam, destroem, saqueiam e agridem pessoas inocentes ou intimidam pessoas inocentes no meio da rua. E se você discordar de qualquer coisa que eles fazem, eles apelam ao nome. Meu nome é antifascista, então eu sou contra o fascismo. Então, se você discordar do que eu faço, quer dizer que você é a favor do fascismo. Ou seja, já deu para perceber que um movimento não pode ser definido pelo seu nome, ele também não pode ser definido pelo que ele fala, pelo simplesmente o que ele diz que é certo, pelo que ele diz que é a favor ou pelo que ele diz que é contra, mas você precisa levar em consideração o que ele faz, o que realmente acontece. O movimento antifascista tem uma crítica complexa do fascismo, tem uma crítica racional, aponta os erros do fascismo e a característica do fascismo e faz o contrário do que são essas características? Não. O movimento antifascista é antifascista só no nome. A única coisa que ele tem de antifascista é o nome. Eu colei uma etiqueta aqui, antifascista, na minha cabeça, pronto. Então, se o movimento antifascista é simplesmente um bando de bandidos que simplesmente agridem as coisas dos outros, que simplesmente quebram as coisas dos outros, então a solução para isso, obviamente, não pode ser o diálogo, porque bandidos não estão dispostos a dialogar. Se uma pessoa chega para destruir sua loja, para te bater se você resistir, para roubar suas coisas, para humilhar os outros na rua, ou para humilhar os outros por eles serem brancos, como se isso fosse antirracista, como se humilhar uma pessoa pela sua raça não fosse racismo só porque você tem a raça errada, como se culpar você pela cor que você nasceu não fosse racismo. E aí eu tô falando do Black Lives Matter, que nada mais é do que a Ku Klux Klan ao contrário, que é diferente da polícia agredir um negro e matar um negro, porque a polícia também agride brancos e mata brancos. Também já saiu vídeo da polícia atirando em brancos inocentes, sem eles fazerem nada, mas não houve manifestação, os brancos não saíram na rua quebrando as coisas dos outros por causa disso. Claro, todos nós queremos que o bandido seja punido. O policial matou o inocente, esse policial é um bandido culpado de homicídio. E o Estado também, como um todo, é uma organização criminosa culpada do monopólio do uso da força e da violência e das armas. Ou seja, justiça é identificar o crime, identificar o culpado, identificar o inocente, identificar a vítima. É isso que é justiça. Quando você saiu disso, quando você já está agredindo pessoas inocentes, você é simplesmente outro bandido. Então o movimento que agride pessoas inocentes é um movimento de bandidos. E contra bandidos não há diálogo, contra bandidos não há argumentos, contra bandidos há bala. Ou seja, defesa, legítima defesa. A solução para um bando de vagabundos e bandidos agredindo sua propriedade é meter bala. Enquanto você não meter bala no bandido, ele não vai parar de te roubar e de agredir sua propriedade, como já foi provado em toda a história dos crimes e em toda a história dos estados. Que um estado nunca te deu sua liberdade porque você pediu por favorzinho. E um bandido nunca parou de te roubar porque você pediu por favorzinho. Ele entende a linguagem da bala. Bandido entende a linguagem da bala. Todo mundo sabe pela história que só tem um jeito de se defender de um governo tirânico. Com armamento. Um povo armado se defende de um governo tirânico. Só tem um jeito de se defender contra o monopólio da força. Armamento. Só tem um jeito de se defender contra bandidos. Armamento. Só tem um jeito de se defender contra agressores, armamento. Que os libertários são os únicos que realmente defendem. Porque em todas as outras posições políticas, a direita defende um limite do armamento, a esquerda defende um limite do armamento. Menos para o Estado, claro. O Estado não tem limite. O Estado pode se armar sem limite. Mas você tem um limite. Você não pode se armar sem limite. Você é obrigado a ficar refém, a ser uma vítima indefesa de um bando de vagabundos. E não adianta assustar.
Então vem um bando de bandido na sua loja, aí você tem uma espingarda. Você sabe que eles estão ali pra te roubar, você sabe que eles estão ali pra quebrar a loja. Mas não, você fica parado, eles vão pra outra loja, aí quebram outra loja, aí roubam outra loja. O bandido é assim, se ele estiver solto, ele não vai roubar a sua loja, vai roubar outra. Vai procurar uma que tá em defesa, uma que tá desarmada. Então a solução, bando de bandido já apareceu pra te roubar? Já apareceu pra te espancar, pra te agredir, pra te humilhar, pra quebrar suas coisas? Então a solução é bala. Não é assustar, não. É meter bala mesmo. Essa que é a solução. Porque bandido morto não rouba. Bandido morto não destrói propriedade. Bandido morto não agride. O vivo destrói. O vivo agride propriedade. O vivo rouba. O morto não. Então bandido é morto. Bandido bom é bandido morto. Será que é muito difícil entender essa lógica? Bandido vivo comete crimes. Morto não comete crimes. É muito difícil entender essa lógica? Você precisa ter uma inteligência muito alta, tem um QI muito alto. Você precisa ter doutorado para entender isso. Então, óbvio que todo mundo já sabe, que se você não sabe disso, você não começou nem a se alfabetizar em política, que antifascistas são fascistas, que antifascistas têm todas as características do fascismo. Inclusive o racismo. Inclusive o racismo. Então vamos lá, características dos antifascistas. São estatistas, tudo para o Estado, tudo a favor do Estado, que é o slogan do fascismo, que os antifas seguem exatamente a mesma coisa que o fascismo faz. São desarmamentistas, fascismo desarma as pessoas, porque é uma ditadura que quer dominar as pessoas. São autoritários, não permitem que o indivíduo tenha liberdade individual, são contra a propriedade privada, não permitem que você tenha sua propriedade, não possa ser agredido, mas isso tem uma exceção, que é a deles próprios. O antifa é contra a propriedade privada, ele é a favor de violar a propriedade privada. Dois outros. A dele próprio não, a dele próprio não pode violar. Só dos outros. Que é como todo socialista, fascismo também é praticamente a mesma coisa que o socialismo, é um socialismo pintado de outra cor. Todo socialista quer, pra mim, capitalismo, pros outros, socialismo. É sempre assim. Pra mim, eu quero o livre mercado, eu quero aproveitar as minhas propriedades, eu quero aproveitar o mercado. Pros outros, socialismo. Pros outros, não, eles não podem aproveitar o capitalismo. Só eu. Isso é também a armadilha de Kafka. A armadilha de Kafka é quando você não tem saída, como todas as opções provam que você está errado. Todas as opções provam que você é fascista. Porque se eu for a favor da ditadura, eu sou fascista. Se eu for contra os antifascistas, contra a violência dos antifascistas, eu sou fascista também. Então, se eu sou contra a violência, sou fascista. Sou a favor da violência, sou fascista. A única opção que eu tenho é ser um deles. Tá bom, vocês são os donos da verdade. Aí sim eu posso estar certo. Se um branco mata um negro, é racismo contra o negro. Mas se o negro mata o branco, também é racismo contra o negro, porque aí foi o branco que deu as condições dele matar o branco. Então todas as alternativas são racismo contra o negro. E o culpado sempre é o branco. Não é falseável. Não tem nada que você possa mostrar como fato da realidade que vai falsear isso. É algo que todas as alternativas vão provar que eles estão certos. Se um branco matar o negro, racismo contra o negro. Se o negro matar o branco, foi também culpa do racismo, ou então é a justiça, ele tá fazendo justiça. Se o negro matar um negro também, porque eles têm condições piores que o branco impôs, aí é racismo contra o negro. Se um branco matar um branco, é porque o negro foi excluído, não tem nenhum negro pra matar, e eu matei um branco logo. Ou seja, em todas as alternativas, você é culpado, você é um fascista, por causa da cor que você nasceu, ou seja, exatamente igual aos fascistas. Máxima autoridade, mínimo armamento, mínima propriedade, e você é culpado pela cor que você nasceu e deve ser punido. Esses são os antifas, ou seja, antifas são fascistas. Os antifas são os fascistas de 2020. Então, a partir de agora, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um movimento a favor de tudo que é bom. Movimento tudo de bom. Vou sair na rua quebrando as coisas dos outros, roubando os outros. Se você for contra, você é contra tudo de bom. Você é contra tudo que é bom. Ou movimento anti tudo que é ruim. Vou quebrar a sua cara se você for contra... Você é a favor de tudo que é ruim. Ou seja, ridículo. Ridículo que você colar um nome em cima de um bando de bandidos, automaticamente faz a sociedade apoiar esse bando de bandidos. Mas funciona. Pasmem, funciona. A sociedade, de fato, apoia. De fato, apoia um bando de bandidos quebrando as coisas dos outros. Provando mais uma vez que a humanidade falhou. Que a humanidade tem que ser substituída por máquinas. Por exterminadores do futuro, por qualquer coisa mais inteligente que a humanidade, porque a humanidade falhou. É só você chamar um bando de bandidos
de ursinhos carinhosos, pronto, as pessoas automaticamente amam um bando de bandidos. Então, muito obrigado, inscreva-se no curso de filosofia, nosso curso já tem quase 100 alunos, e se você for o 100º aluno do curso, você tem uma chance de ganhar este gato. É uma chance maior do que zero, não vou dizer quanto é essa chance, você tem uma chance também de não ganhar, mas se você for o 100º inscrito, você tem a chance de ganhar esse gato. Muito obrigado e até o próximo vídeo.